um prazer enorme poder falar com Rui Frati hoje, que é diretor do Teatro do Oprimido, em Paris. Rui, em nome do Departamento de Teatro da Universidade Federal de Sergipe e do Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da Universidade Federal da Bahia, agradeço imensamente a tua disponibilidade em conceder para a gente uma entrevista gravada, né? Essa entrevista vai ficar disponível na minha página pessoal do YouTube e a ideia é que ela seja exibida no 10º GITU, que são as Jornadas Internacionais de Teatro do Oprimido, que acontecerão agora, entre 28 de novembro de 2022 a 4 de dezembro de 2022, no Pará. Então, obrigada. Que inveja! Olivia, muito obrigado. A oportunidade é para mim de estabelecer esse diálogo. Ó quão importante com vocês, nesse momento onde eu espero que nós estejamos saindo da lama no qual esse país entrou e que leva com ele uma boa parte da humanidade. Então, isso nos dá mais vontade, mais energia para comunicar, para falar, para discutir e para encontrar meios de ação abertos, inteligentes, sobretudo na zona do mundo na qual vocês trabalham, onde tanta coisa importante acontece, tanta aventura fantástica acontece. É uma minha grande vontade desde sempre. Então, isso foi uma oportunidade enorme para chegar lá perto de onde o meu coração bate. Muito obrigado. Que bom. Fico feliz. Saiba que você sempre será bem-vindo aqui com a gente. Rui, conta pra gente um pouquinho como é que surgiu o Teatro do Oprimido em Paris. Como é que foi essa história? É interessante que eu posso contar com muita liberdade, porque eu não estava nele, não. Eu vi, não de longe, mas nem de perto, vi fazendo outras atividades ligado a outras ações teatrais. Na verdade, Boal e família e eu chegamos em Paris para viver mais ou menos na mesma época, 79, esperando que a lei da anistia chegasse rapidamente para voltar ao Brasil. Depois nem eles nem eu, eles voltaram, mas bem mais tarde, e eu nunca voltei. Bom, mas o Boal já tinha uma base de trabalho muito interessante, porque ele conseguiu rapidamente pôr ao seu lado universitários, artistas, professores, gente de teatro e não de teatro. E ele, com a capacidade que ele tinha de mobilizar as pessoas, de encantar as pessoas, porque tem que dizer isso, o Boal tinha um lado fascinante, ele sabia utilizar a palavra, o gesto e as ideias para construir grupos, construir relações, construir amizades. Então, ele já tinha começado antes e depois eles decidiram vir em Paris, na mesma época que eu vim também. Antes disso, nós já tínhamos nos encontrado em Lisboa, mais ou menos naturalmente, porque, para dizer a realidade das coisas, Boal e meu pai tinham pertencido à mesma organização política, coisa que os fez partir do Brasil. Boal de um jeito, o meu pai do outro. Meu pai foi trocado pelo embaixador americano, o primeiro sequestro que teve. Eles depois se encontraram durante o exílio e eu devo ao Boal o fato que o meu pai começou a enxergar o teatro como uma verdadeira profissão e como uma arte de fazer política seriamente. Porque até então, eu dizia, meu filho artista, era uma coisa meio superficial, assim, né?
artista, sabe? Artista, tudo meio doido, não sei o quê. Aí Boal abriu a cabeça do velho, fazendo ver que ele tinha a sua forma de fazer política, que não era partizã, que era efetivamente o indivíduo na sociedade. Então, eu conheci o Boal em Lisboa porque eu fui convidado pela Associação Portuguesa de Escritores a criar um espetáculo sobre a poesia concreta portuguesa nos anos de ditadura, da poesia de resistência, e fui convidado, inclusive, para trabalhar no Conservatório Nacional de Lisboa, onde trabalhavam Boal, Cecília, várias pessoas. E eu e Boal tínhamos o terceiro ano, trabalhávamos com o terceiro ano. Então, vira e mexe, ele passava na minha sala para conversar um pouquinho, para ver que exercício eu estava fazendo, não sei o quê. Eu passava na dele. Eu tinha um certo fascínio pelo teatro fórum que ele vinha de criar, e pelo resistente, artista resistente, homem que ele era, né? Bem mais velho do que eu e tudo isso. Mas era aquela coisa de respeito, etc. Mas que ele conseguiu quebrar com essa intimidade que se criou. Ele passava as minhas aulas, perguntava: por que você está fazendo essa respiração um pouquinho, não sei o que, não sei o que. Então, entraram vários exercícios que eu utilizava na época, nos seus livros e tudo isso. Depois, tivemos uma colaboração do tipo ator e diretor, porque ele dirigiu em Lisboa o Zumbi, que já tinha criado no Brasil, muitos anos antes. Ele dirigiu em Lisboa o Zumbi com uma equipe mista, metade brasileira, metade portuguesa. Foi uma experiência simpática e tudo isso. E depois, em Paris, era mais amizade, porque eu fiquei em Paris, eu vou te dizer claramente por quê. Eu estava esperando a anistia, mas eu fiquei em Paris porque a Riane Nuschini me convidou para trabalhar com ela. Eu conheci a Riane por amigos outros, o grande Oscar Castro, criador de chileno que morreu o ano passado. Éramos amigos e ele me apresentou a Riane e começamos a conversar, e eu comecei a fazer coisas no Teatro Solé com a equipe do Oscar, e a Riane um dia chegou para mim e falou: quer trabalhar comigo? Claro! E passei 3 anos da minha vida no Teatro Solé. Foi muito difícil. Foi muito difícil porque é uma aventura muito particular e eu gosto de estar em todo lugar, me mexer muito, fazer muita coisa. Então, ao mesmo tempo que eu trabalhava com a Riane, eu assegurava ateliês de teatro, mas de teatro, sem ser fórum, sem ser teatro, em várias escolas parisienses, não, de France. Comecei a me virar para dar aula para aqui, para lá, etc. Aquela vida. E o Teatro Soleil pedia muito, pedia realmente 8, 10 horas por dia e muito mais. Mas je ne regrette rien. Então, passados esses anos, eu seguia a aventura do Boal de lado, vindo ver o que ele fazia, festivais que ele organizava e tudo isso. Depois eles voltaram para o Brasil e, de vez em quando, aparecia um convite da equipe que ele tinha criado para trabalhar com eles. E eu dizia: não, estou bem onde eu estou fazendo um monte de coisa, não sei o quê, não sei o quê. Até o dia que eu falei: por que não? Por que não? A equipe que ele criou e que dirigiu durante muitos anos e depois voltou ao Brasil, deixando essa equipe funcionando, trabalhava muito e fazia teatro fórum todo lado da França, não sei o quê. Era mais ou menos teatro fórum, não eram outras atividades, mas era muito. Eu comecei a trabalhar com eles assim, devagarinho, sem muita preocupação, sobretudo preocupado em não deixar meu próprio trabalho. Um dia eu descobri que eu estava dentro até o pescoço. Falei: bom, então é melhor deixar a cabeça também entrar na coisa. E fiz uma provocação ao grupo da época, que não tinha sede social, que trabalhava em salas alugadas. É verdade que a gente trabalha muito mais. Porque, e eu descobri que o grupo tinha dinheiro no banco. Eu disse: mas grupos de teatro com dinheiro no banco, isso é uma coisa absurda. Por que a gente não tem um lugar nosso, então? Meio assim, por displicência, os mais velhos me olharam. Na época era bem garoto, ainda mais ou menos, diziam: tá, procura um lugar então. Já que você está com tanta energia, procura um lugar. Tá bem. Tá, comecei a procurar, feito um doido, e achei esse lugar onde estamos hoje, que era um depósito de móveis, objetos do Oriente. Uma coisa maravilhosa. Um bordel incrível. Onde é que fica hoje a sede?
do 12, atrás da Gare de Lyon, perto da Bastilha. Nós estamos a 15 minutos a pé da Bastilha. Esse lugar era, então, um depósito, era uma casbah, né? Aquele mercadão cheio de coisas maravilhosas. Então, a primeira vez que eu vim aqui, eu passei a tarde inteira olhando o que tinha, apaixonado. Aí voltei no dia seguinte com um arquiteto dizendo, daí a arquitetura está completamente louco, tem que quebrar aqui, tem que abrir lá, tem que dizer, mas e aí? Bom, e pegamos o lugar, levamos um ano para ter todas as licenças que precisava para criar um lugar onde a gente pudesse fazer estágios, oficinas, criações, teatro fórum. E nisso tudo, mais ou menos naturalmente, Boal era diretor do Teatro Oprimido, mesmo sem morar no Brasil. Naturalmente, eles me propõem, bom, então assume a responsabilidade do lugar. E eu assumi a responsabilidade do lugar, que queria dizer, efetivamente, conseguir todas as licenças, trabalhar com os arquitetos, quebrar, abrir, criar uma sala de trabalho, que virou uma sala de espetáculos. Enfim. Isso foi efetivamente em que ano? 95. A gente abriu, na verdade, em 96, com Ifigênie, dirigido pelo Boal. Ele criou da obra grega um espetáculo extremamente forte e simples para provocar ressonâncias hoje. Então, tinha a primeira parte, eram 50 minutos do texto, bem trabalhado, etc., muito forte, etc. E, em seguida, uma pausa e a gente começava 2 ou 3 cenas de teatro fórum, ressonâncias do que era a relação violenta entre homens e mulheres, na época clássica. Fizemos isso, e daí eu, responsável do lugar, comecei a receber pedidos de outras companhias e fui começando com outras pessoas a selecionar espetáculos que a gente pudesse programar aqui. Teve até uma meia reação de uma parte da equipe, inclusive do Boal, dizer, mas isso é um lugar para o teatro oprimido, não é para os outros. Eu briguei muito em torno disso, dizendo, não, é um lugar onde o teatro oprimido encontra tudo que é necessário para poder viver, mas sem sectarismo, aberto a outras companhias que ponham o ser humano, que ponham as questões sociais em cena de outras formas, porque isso é uma forma de enriquecimento para nós também, os atores que trabalham conosco. É participar da aventura teatral de uma forma larga e fazer do teatro efetivamente se sendo um objeto de ação social, ele é porque ele é cultural, porque ele é artístico. Essa é a diferença. A gente não está fazendo um discurso partisão, a gente está fazendo emerger a vontade política de transformar a sociedade. Assim foi indo, até o momento em que o Boal diz, na verdade, o que aconteceu foi que a DRAC, o organismo que tem uma certa que representa o Ministério da Cultura e que dá subvenções, nos chama dizendo, nós sabemos que o Boal agora vive no Brasil, não tem mais razão para vocês terem uma subvenção. É uma pena, porque agora vocês abriram um teatro novo, agora vocês precisariam muito dessa subvenção. E nós estamos, pois mas é um absurdo. Boal é verdade, ele está no Brasil, ele dirige no Brasil, mas nós estamos aqui, estamos aqui. E aí o inspetor da DRAC, que se ocupava da gente, falou, Rui Frati, assuma a direção, porque você é um homem de teatro, você tem a sua carreira aqui na França, etc, etc. Eu levei um susto, falei, não, de jeito nenhum, não fui feito. Eu gosto de estar no terreno, fazer coisas, não sei o quê. Direção de teatro não é muito meu truque. Bom, vocês que sabem, a subvenção vai desaparecer. Lá, a equipe se reúne e diz assim, Rui Frati assume. E o Rui Frati diz, bom, vamos falar com o Boal. Mas eu não tinha coragem de falar com o Boal. Boal, e aí eu pego, você vai embora e eu pego a sua direção. Não era bem assim, mas eu não podia dizer. Acontece que o Boal, acho que sentiu que o tempo dele, de diretor do Teatro Oprimido, tinha chegado no fim, porque ele também tinha atividades no mundo inteiro. Ele virava a todo lado. Ele estava a todo lado, fazendo coisas fascinantes de todo lado. Ele chega e faz uma reunião com a gente e diz, olha, gente, eu gostaria muito de virar o grande amigo do Teatro Oprimido de Paris, mas com a liberdade de não ter mais preocupações com se o administrador está trabalhando direito ou não, se tem dinheiro, se não tem, etc, etc. Aí a gente falou, então,
é bom porque tem uma conciliação com a coisa, então é assim que vai acontecer. Foi assim que eu cheguei à direção da equipe inteira. Eu já dirigia a sala, a programação da sala, e de uma certa fação, ou de um certo modo, a organização dos ateliês, dos estágios, das oficinas, e fui indo, então, em direção a me ocupar também dos atores e atrizes que trabalhavam conosco para continuar essa aventura. Foi difícil, porque na época as subvenções eram muito poucas, a subvenção que o Ministério da Cultura nos dava tinha baixado, baixou de todo mundo, a nossa também. Nós tínhamos um lugar para pagar, com funcionários que precisavam estar dentro, você já tem bilheteria, o administrador toma um papel mais largo, toda a montanha de necessidades de uma sala de espetáculo. E, e, mas fomos levando a coisa para frente e procurando sempre formas de abrir a perspectivas novas, de não ficar só fazendo um tipo de trabalho, mas ver o que é possível, como é que a gente pode adaptar a nossa forma de trabalho a outras situações, desenvolvendo muito o trabalho na periferia. Então, o contrassenso de tudo era incrível, porque nós tínhamos lugar no coração de Paris, Bastille, como dizia agora há pouco, mas a gente vivia muito e vive muito mais fora, nas periferias. E nas periferias que às vezes são muito longe, que às vezes são as periferias de Teherã. A gente foi longe. Bom, isso é uma outra história. E vocês ainda contam com algum subsídio do Ministério? Pra... Exatamente a mesma cifra que eles nos davam na época é a que eles dão hoje, mais ou menos 40 mil euros, que parece muito na França, que não é absolutamente no Brasil, que não é nada na França. Na verdade, o subsídio que nós recebemos do Estado e da Prefeitura de Paris, juntos, os dois, eles pagam o aluguel desse lugar, que são esse teatro de 95, 100 lugares, uma sala de ensaios, e que de noite a sala de ensaios vira sala de acolher o público, para vender bilhete, tudo isso, convivial. Então, é muito caro, mas pelo menos o Estado nos dá para pagar o aluguel. Todo a resto... gente poderia dizer que o Teatro do Oprimido é um teatro independente? Ele é um teatro independente, ele é considerado um teatro independente associativo, é uma associação, aqui se chama Desnevção, de 1901, que é quando fizeram a lei de criação de associações que não podem ter fins lucrativos. Então, o que a gente ganha é gasto durante o ano mesmo, né? Tudo é justificado, etc. Não dá para capitalizar, não dá para virar capitalista. Sim. E a gente continuou desenvolvendo essa vontade de estar lá onde acontecem as coisas. Um trabalho que é muito mais voltado, como eu volto a dizer, às periferias que o centro mesmo. Mesmo que a gente trabalha, às vezes, no centro de Paris, tudo. Porque tudo que interessa o teatro oprimido são o que está interessando a sociedade, são as questões principais, os conflitos principais que está enfrentando a sociedade, que se transformam, que não se transformam tanto assim rapidamente. As mulheres continuam sendo oprimidas pelos homens, as outras minorias, o que se chama de minorias sexuais, são ainda mais oprimidos. A diferença de classe social e de como as classes sociais recebem ou não recebem uma parte da sociedade na qual elas funcionam. Então, tudo isso, violências várias, de vários tipos, e tudo isso continua, infelizmente, sendo nossa matéria de trabalho. Gostaria bem de viver num mundo onde os equilíbrios fossem grandes. Ele não existe, ele é utópico. Lutemos para que a utopia possa um dia ser realidade, mas a realidade é que continuamos assim. Então, para te dar uma ideia, vários projetos de ação social largo contam com a nossa colaboração. E nós colaboramos com vários organismos culturais na França, mas fora da França também, o que nos permite de não só assegurar a continuidade de existência do lugar, dos funcionários, e, sobretudo, que os atores encontrem um lugar de trabalho que pague honestamente. Nós temos atualmente mais ou menos 17 atores e atrizes que trabalham conosco. Um pouquinho mais, um pouquinho menos,
depende do momento, mais isso. E umas 10 pessoas que asseguram uma coordenação de trabalho que tenta ser o mais democrático e discutível possível, e que põe em discussão possível, e que asseguram, então, a existência desse lugar. E pessoal técnico, um diretor técnico, tudo isso. Continuamos praticando teatro fórum, teatro invisível, Arco-Íris do Desejo, o que é a base sólida do trabalho do Boal, em todo lugar. Continuamos assegurando formações de todas essas matérias durante o ano e recebemos de uma forma que está desaparecendo pouco a pouco na França, infelizmente, mas que nos parece muito justa, que chama-se correalizações. O que quer dizer que Olivia criou um espetáculo interessante com o seu grupo, se prepara, mas não tem um teatro. Ela vem me ver, a gente discute, o espetáculo é interessante, tudo passa, não sei o quê, nós abrimos a sala, Olivia vem com o seu espetáculo e, no fim, dividimos a receita, sem mínimo garantido, sem nada. É 50-50. Nós temos uma sala funcionando, com bilheteria, com luzes, com som, com tudo. Vocês têm um espetáculo, vamos em frente. O que nos permite receber muitas companhias jovens, nós temos um acordo que é receber criações contemporâneas, quer dizer, autores contemporâneos, vivos e tudo isso, e jovens companhias. Mas não só, de vez em quando tem um clássico, de vez em quando tem um diretor mais adulto, mais conhecido, que vem trabalhar aqui e que nos permite também de misturar os jovens com os menos jovens e tudo isso. Então, com tudo isso, eu que era o mais jovem da companhia, fui virando o mais velho da companhia. Então, a companhia, eu estava discutindo com o Laurent, que trabalha muito comigo, eu vou dizer depois em que setores, as idades. Então, a gente vai mais ou menos de 25 a 70 anos, entre músico e o mais jovem dos atores, a gente está mais ou menos entre 25 e 70 anos. Introduzimos muito a música porque temos a vantagem de ter conosco um excelente músico mineiro, brasileiro mineiro, Toninho do Carmo, que faz cantar até as pedras, né? Eu penso no Bituca, nessa coisa toda, né? Que é essa coisa maravilhosa dos mineiros, como os baianos, que cantar, não sei o quê. Toninho faz cantar todo mundo. Então, isso integra uma equipe larga, que vai dos administradores até o nosso diretor musical. E passando por mim, passando por esses 16, 17 atores e atrizes que estão conosco. Então... Tem um núcleo que está junto desde a década de 90 no Teatro do Oprimido, ou essa equipe vem mudando ao longo do tempo? Ela vai evoluindo, mudando, se transformando. Da década de 90, tem 4 pessoas. Eu mais 3, que estamos aqui desde quer dizer, Delfina, que era uma garotinha na época de Ifigênia, hoje é uma senhora, bela senhora, etc., mas que já não tem mais 20 anos como ela tinha na época. Está aqui desde 96, desde Ifigênia. Depois tem mais 3 outras pessoas que são ainda da década do século passado, né? E os outros foram vindo. Então, o que acontece é que tem muitos atores e atrizes que se interessam pela nossa forma de teatro, o que já é uma forma de se definir na vida, não é? O que nós fazemos é propor que eles venham fazer uma oficina, uma formação, um momento, a gente se observa, a gente se descobre, vê também o caráter da pessoa, e pouco a pouco a gente integra na equipe. Precisa, hoje mesmo, Alan, que é responsável de desenvolvimento, me disse: estamos desesperados, está faltando uma pessoa para tal dia. Vocês não viram um cara bom na última oficina que Manu e você fizeram juntos? Pois é, por que você não dá uma telefonada para ver qual a disponibilidade? É assim que, aos poucos, a equipe se transforma também. Mas a equipe, Olivia, se transforma muito mais com a presença ativa na sociedade em que estamos vivendo. Por exemplo, eu falei o caso da Delfine, que começou aqui conosco, fazendo coriféia na Ifigênia, e que, desde 2008, penso, é responsável do trabalho que nós fazemos nas prisões. Ela não só
intervém como artista, como ela tem uma coordenação do trabalho que se faz em prisões. Então, tem essas. E para isso, ela teve que fazer uma grande evolução também. Por exemplo, a questão da prisão, quando nos propuseram começar a trabalhar na prisão da Santé, na Santé à Saúde, que é no coração de Paris, o que nós pensamos, eu e Delfim começamos a discutir, o teatro fora é difícil, porque ele parte de um movimento interior que vai produzir o que te faz mal é o que a gente vai pôr em cena, não sei o quê. Ora, pensarem que o que te faz mal dentro de uma prisão vai fazer que o antagonista do protagonista, do prisioneiro, da pessoa que está em prisão, é fatalmente aquele que fecha a cela, que ele vai dizer, cuspiu na minha comida, leu a carta que a minha namorada me escreveu, o meu namorado me escreveu, não sei o quê. É o meu inimigo, é o meu antagonista, é o meu opressor. Então, às vezes, a gente tem que tomar um certo cuidado para não ficar só nessa briguinha de gato e rato, maniqueísta, etc., e mais largo. Aí a ideia que propusemos foi partir de textos escritos por autores, às vezes curtíssimo, uma página de uma cena. Nós levávamos para a prisão 20, 30 textos, páginas, textos, distribuíamos para os presos que liam e que começavam a dizer assim, eu gosto disso por causa disso. Provocava uma discussão interessante e de lá a gente chegava à construção, ou chega à construção do Teatro Fórum. Então, o Teatro Fórum visto com o texto escrito por um autor. Aí a proposta que fiz a Delfim foi, para fazer isso bem na prisão, é melhor a gente criar um laboratório, uma vez por semana, desse tipo de situação, onde as pessoas vêm aqui trabalhar num texto talvez clássico, mesmo Molière e tudo isso, mas com a ideia de chegar ao Teatro Fórum. Essa participação, essa interação fantástica que provoca o fórum. E a realidade é essa, que o ateliê existe desde então. Toda segunda-feira à noite são 3, 4 horas de trabalho sobre texto, do autor, etc., etc., mas com as técnicas criadas pelo Boal e que chegam, enfim, no fim do percurso, a um teatro fórum que é acessível a todo mundo. A ideia inteligente é de ver o que o clássico pode te trazer, mas transferir isso para como a gente está vestido hoje, para que as pessoas não fiquem inibidas pelo fato que eu estou com uma capa e uma espada, e ela não. Então, a gente se desfaz de todos os artifícios possíveis, guardando só o que é necessário realmente para poder entrar em interação com o público. Que maravilha, né? Então, vocês, na verdade, desenvolvem vários projetos simultaneamente, né? Muitos. São os espetáculos em cartaz, na própria sede do Teatro do Oprimido, as parcerias. Eu, em 2016, como eu estava te contando antes da gente começar a gravar, tive a oportunidade de ver umas ações eram espécies de espaços de atendimento a pessoas em situação de rua, em situação de vulnerabilidade social, imigrantes, enfim, tinha toda essa problemática e se levava o Teatro Fórum para lá. As próprias oficinas, né, os estágios. Fala um pouquinho quais são os principais projetos que vocês hoje estão desenvolvendo. Olha, o que aconteceu, uma coisa muito interessante foi que, ao anúncio de que a França fechava pelo Covid, em março de 2021, nós nos preparamos, nós fechamos, evidentemente, mas atentos a como reabrir. E acontece que eu recebo um telefonema do Ministério do Interior, de um organismo que junta o Ministério do Interior e da Justiça, nos dizendo, bom, o trabalho em prisão que vocês fazem, sobretudo, que nos serve muito a lutar contra a radicalização, sobre como as pessoas estão sendo enganadas por toda uma série de coisas que leva a suicídio, a terrorismo e tudo isso. O trabalho de vocês a gente reconhece como um trabalho muito bom. Vocês estariam prontos a trabalhar nas periferias das grandes cidades da França desde que o governo abra, porque ele vai abrir, mas as escolas vão continuar fechadas. Então, a gente vai se encontrar com
uma situação onde os adolescentes não têm escola, onde as crianças não têm o que fazer. A gente gostaria que gente como vocês intervissem nessa situação. Escolheram quatro tipos de trabalho diferentes. Um era interessantíssimo, porque, por exemplo, escolheram um grande cozinheiro francês que criou cozinhas. Então, ele fazia cozinha com a garotada. Nós fomos para o terreno para fazer teatro. Assim foi que trabalhamos fechados. Alain, que é meu responsável de desenvolvimento, nosso responsável de desenvolvimento, trabalhávamos pelo telefone, por internet, por essas coisas todas, de março até junho, para preparar coisas. E dia 1º de junho, quando abriu, paf! Tinha 17 atores e atrizes indo para onde eles podiam na França. Chegamos a trabalhar em 30 cidades, nas periferias das grandes cidades, sobre como sobreviver a essa fase de extrema insegurança, desconhecido e tudo isso. Isso provocou um movimento para nós muito grande de conhecimentos locais, o que permitiu desenvolver outras ações mais locais. Quando acabou essa, no fim do ano, quando essa ação chamava-se Bairros no Verão, Quartier d'été. Quando essa ação acabou, a gente já tinha relações com vários organismos locais, o que nos permitiu de continuar. Foi muito bom. Eu acho que foi uma boa medida que tomou o governo Macron. Não estamos aqui só para dizer de mal ou bem, mas reconhecer que eles sustentaram ações desse tipo, o que permitiu efetivamente que, durante esse tempo de fechamento, de dificuldade, de falta de ter o que fazer, a gente pudesse fazer ações criativas. Se seguiram outros. Pouco a pouco estamos voltando a trabalhar nos cárceres. A Educação Nacional volta a pedir muito que a gente colabore com eles. E eu digo, vamos trabalhar, por exemplo, sobre Paulo Freire, São Paulo Freire, porque é a base mesmo para nós do que é trabalhar com o outro. É se desvincular de toda a ideia de colonialismo. Eu fui na escola, Dom, que eu sei, então eu vou te explicar como é que você tem que fazer. Não, isso não existe. Vamos para o terreno trabalhar com as pessoas, dizendo, vamos aprender com vocês tanto quanto a gente pode passar. A gente conhece um método, vocês têm história, vamos trabalhar juntos. O que faz que existe uma diferença muito grande entre o nosso trabalho e de outras companhias que são mais direcionistas, digamos, que são mais tendenciosas. A nossa luta é anticolonialista, é sair da lógica do colonialista. Eu sou melhor do que você, porque eu estudei, ou porque eu sou branco, lá sei o porquê. Né? Então, você faz como eu te digo fazer. Não, façamos juntos. Durante a Covid, também o período Covid, nos períodos nos quais a gente tinha que voltar para casa às 7h30 da noite e que não tinha teatro, nós nos preparamos para fazer um espetáculo que chamava-se Nós, e que falava de uma comunidade que estava vivendo essa situação de fechamento. Mas aí tinha o problema da velhinha que ninguém se ocupa dela, que está sozinha porque os filhos estão vivendo outra coisa. O problema enfim, os problemas todos da sociedade se produziam nesse espetáculo, todos, alguns, não? Mas, sobretudo, essa dificuldade que era poder se relacionar com o mundo fechados como a gente estava pelo Covid, pelo confinamento. Nobis foi criado e nós pensávamos poder fazer o espetáculo desde que abrisse, não pudemos, porque não abriu tudo. Então, a gente estava meio parado. O que a gente faz disso? Filmamos o Nobis. Logo depois abriu e aí pudemos fazer. Aí tivemos convite para ir a Portugal, fazer o Nobis em Portugal. O belo da aventura é que as pessoas em Portugal compreendiam e transformavam para eles, porque não era uma coisa francesa, era uma coisa que a Europa estava vivendo. E o problema de solidariedade com os velhinhos, o problema de solidariedade com as mulheres, o dos hospitais cheios de gente, é de nós todos. Então, esse projeto
gerou também vários teatro-fóruns, porque a gente está fazendo uma peça, a gente, com a colaboração do José Ramon Fernandes, que é um grande autor contemporâneo espanhol, trabalha muito conosco, nós chegamos ao espetáculo, mas ele abria hipóteses para os nossos atores e atrizes, mas aquela cena eu posso transformar em fórum, eu posso fazer um fórum sobre a relação sobre a relação com a velhice, por exemplo, a partir de lá. Então, disso. Então, tudo tem que ser feito de uma forma que possa servir a alguma coisa, ou então você vai procurar na experiência que está vivendo o que pode te abrir uma nova fronteira, uma nova fação, um novo jeito de trabalhar. Essa peça... Opa, desculpa. Não, essa peça chegou a ficar disponível na internet? Enfim, está disponível? Quem quiser assistir pode? Como é que é? Você falou que vocês gravaram, né? Em francês, se diz, você me pôs uma cola. Eu não sei te dizer, pode ser que sim, mas é que tem. Eu confio no pessoal que trabalha comigo, eles fazem coisas, eu não sei tudo que eles fazem. Será que ela está disponível, Laurent? Nobis estaria disponível, hein? Não. Não me responde que não, porque a gente achou que correspondia a um período preciso e que vamos passar outra coisa. Mas pode ser que amanhã, depois de ter sido aqui, historicamente, vale a pena. Beleza. Olha só, vocês fazem projetos com universidades? É o meu xodó do momento. São as universidades. Por quê? Porque eu tive o prazer imenso de, nos últimos meses, em 2 ocasiões, ser confrontado com organismos universitários que, desenvolvendo o próprio modo deles de ação, cultura na sociedade, se interessaram pelo nosso. Um é Honor, que é uma universidade no Líbano, em Beirute, que criou uma pós-graduação sobre a não violência, na qual vêm pessoas de 4 países da região, Egito, Palestina, Síria e do Líbano mesmo, gente que vive há décadas e décadas situações de violência incrível, que são universitários de setores vários que vêm fazer esse master, né? E que é encontrar meios de responder com não violência às situações de violência extrema que eles vivem. Então, fui trabalhar com eles, falei, tem mais para aprender com eles do que para ensinar isso. Não, mas você tem um método de interativo que nos interessa muito. Vamos continuar. Foi muito bom e vamos continuar. Logo depois, eu intervi em vários grupos de teatrais do México, de Ciudad de México, e fui convidado lá, fui visto por um professor universitário de dramaturgia da INAMA, que gostou muito do que a gente estava fazendo, dizendo, eu tinha uma visão do Teatro Fórum como uma situação mais limitada, que se atacava especificamente a um certo tipo de opressão, não sei o que. Eu falei, mas por quê? Porque as outras não seriam opressões? Eu disse, sim, mas o que a gente sabe é muito mais da ação meio dos anos 80, 90, o Boal que lutar contra as ditaduras. O Boal também criou outras formas de trabalho que nos inspiram e que nos fazem ir muito mais longe do que simplesmente se atacar a um problema conflitual. E fiz uma conferência para eles, passou muito bem, foi muito bem recebida, a garotada adorou, e o professor em questão me diz, mas vamos trabalhar juntos? Eu falei, vamos, não sei como, mas vamos, porque se você me convida para vir aqui, é porque o teu trabalho, e que a tua garotada responde à minha proposta com uma tal energia, quer dizer que eu tenho muito a aprender contigo também. Então vamos tentar fazer projetos e tudo isso. Então, hoje, a minha vontade é colaborar muito com os universitários que estão dirigindo o trabalho deles aos jovens estudantes e tudo isso, com uma perspectiva de que o teu trabalho pode transformar o mundo, que a cultura pode e deve transformar o mundo. Então, essas pessoas, elas não são
praticantes do teatro do oprimido ou de uma outra coisa, mas tem os próprios métodos. Por exemplo, no México, eles adoram o Paulo Freire, e eles falam muito de como o Paulo Freire influencia o trabalho deles globalmente, sem que seja uma coisa pontual. Não, é globalmente, é o modo de pensar. No Líbano também me falaram muito do Paulo Freire. Eu falei, pois é, olha aí, é incrível. Não por acaso ele foi banido desse governo, desse desgoverno atual. Mas eu tenho a impressão que vai ser valorizado o que ele merece. Então, a universidade me atrai muito, gosto muito, e gostaria muito de poder discutir, descobrir, saber o que vocês fazem e continuar a nossa transformação, porque o mundo não pode parar. Um método ele é válido porque ele avança, porque ele se redescobre, porque ele lança hipóteses novas. Eu passei alguns anos da minha vida, não tantos, mas alguns anos da minha vida, trabalhando com o Boal, e sempre observei essa capacidade enorme que ele tinha de saltar sobre uma ocasião qualquer para propor um ato criativo, um ato que pudesse abrir outras portas, outro nível de discussão. É isso que eu quero. Continuar fazendo isso. E me parece que a colaboração com universidades de outros lugares do mundo não só permite isso, como, além de tudo, abrem a uma ideia muito mais cosmopolita de mundo. Vamos descobrir como é que os indianos pensam um certo tipo de... A Pérsia, as três intervenções que nós fizemos no Irã, nos fizeram compreender coisas incríveis de outras formas de manifestar a tua vontade de transformar as coisas. Taiwan foi a mesma coisa. As equipes aborígenes da ilha de Taiwan, que são viradas para o lado do Pacífico, fazem coisas, fazem atos incríveis de recuperar o que é bom para poder ir mais para frente. Não é ficar no saudosismo, mas é descobrir elementos que fazem já parte da nossa cultura, do nosso viver, para ir mais longe ainda. Então, sim, a universidade me interessa, vocês me interessam muito, muito, muito. Que beleza! Então, tomara que a gente consiga descobrir um caminho aí para fazer uma parceria entre as nossas universidades, aí digo efetivamente a Universidade Federal de Sergipe e o Teatro do Oprimido e outras universidades que a gente consiga envolver. Isso é um convite, a resposta é sim. Pronto. Vamos É em isso. frente. Vamos em frente. Então, convite, vamos trabalhar nisso. Com um prazer enorme. Olivia, seria importante, se as pessoas quiserem dialogar conosco, tiverem vontade, Teatro de l'Opprimé aparece rapidamente a gente. Daí entra lá dentro, escreve, manda notícias e se vocês quiserem, você tem meu endereço mail para conversar mais diretamente, com muito prazer. Com certeza. Eu vou disponibilizar o e-mail de vocês aqui no Perfeito. vídeo, porque aí quem tiver vontade de mandar uma mensagem, fazer perguntas, e até quem tiver, né, ideias. Essa é a nossa missão, é falar, discutir, abrir, escutar, descobrir outras coisas. Em fevereiro, a gente tem um projeto que é a terceira vez que acontece, que é binacional, França-Brasil. Mas sabe aonde? Oiapoque, Saint-Georges d'Oyapock. Lá em cima, onde foi feita a ponte que devia integrar o Brasil à França, mas que está morta lá, porque essa coisa atual não quer saber de nada, né? Infelizmente, nós relançamos esse projeto. Dois anos estivemos lá, trabalhando sobretudo sobre saúde da mulher e da mulher índia e tudo isso, né? E em fevereiro estamos lá de novo, com uma boa parte. Fevereiro de 2023, já. Lá, daqui 2 meses. Daqui 2 meses. Já estamos por aí. Aí, de repente, é a ocasião de dar um pulo por aí, de conversar com vocês e ver o que em presencial a gente pode se dizer, olho nos olhos, como é que a gente vai para frente. Beleza. Estamos te esperando. Vai Mas ser um prazer descobrir enorme. o trabalho que vocês estão fazendo aí no Norte, no Nordeste, todas essas ações em torno do Teatro Fórum, é fascinante. Temos muito que discutir. Com certeza. Rui, obrigada demais pela tua entrevista, por colaborar com a gente.
Tenho certeza que esse material aqui vai ser muito rico para os nossos alunos poderem te ouvir falar, enfim, muito especial mesmo. Muito obrigada. Eu tenho que te dizer a mesma coisa. Muito obrigado pela abertura, pela possibilidade de podermos comunicar e dizer que essa equipe que tem iranianos, franceses, italianos, portugueses, brasileiros, etc., etc., ela é mais ou menos o laboratório de como a gente pode e deve viver juntos e construir um outro mundo possível, construído juntos e sem fronteiras, de Maravilha. preferência. Sem fronteiras, Olivia. Muitíssimo obrigado por essa oportunidade de os encontrar. E estamos aqui para responder e para dialogar sobre todas as questões que possam parecer interessantes ao nosso povo. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Até mais. Até a próxima. Até.